Olá, eu sou Leonardo Meloni e sejam bem-vindos ao Escopo Verso. A proposta desse quadro é refinar algum assunto que se destacou no EscopoCast e você que já ouviu a última edição sabe que o tema principal foi prototipação. E a nossa conversa de hoje será sobre as ferramentas para esta etapa. Para esse complemento, convidei novamente o Alexandre Augusto, que é Product Designer da BeBlue, então confere aí como foi esse nosso bate-papo. Opa, e aí, Léo? Cara, muito obrigado. Obrigado pelo convite desse retorno aqui. E vai ser um prazer falar mais um pouquinho de prototipação. E na nossa última conversa, Lê, a gente falou um pouquinho sobre a parte de prototipação, a parte de produtos, serviços, projetos, e a gente explorou pouco a parte de ferramentas. Eu gostaria de fazer um overview sobre as ferramentas de mercado, o que você tem visto, falar um pouquinho das características e também qual você considera a melhor ali para começar. Obviamente, eu vou falar mais sobre a minha experiência, né? Então, até quem estiver ouvindo o podcast, quiser deixar em algum comentário mais ferramentas, totalmente aberto. Só fazer esse disclaimer aqui, né? Como a gente falou ali, tanto eu quanto o Lucas, cara, eu acredito que a ferramenta que eu uso hoje, que é o Figma, é a mais completa, melhor custo-benefício, por assim dizer. Então, eu acredito que ela seja melhor até, inclusive, para iniciar. Legal. E você já teve experiências com outras ferramentas como XG, Sketch, InVision, o próprio Principal, né, que a gente chegou a comentar superficialmente também na última conversa. Você teve alguma experiência com alguma dessas ferramentas que você poderia comentar também? Eu comecei no Sketch e o Sketch, na época que eu tinha começado nele, ele não tinha prototipação. Acho que é até legal comentar aqui que o Sketch é uma ferramenta só para Mac, né, de design de interface. Cara, ele é excelente. Eu acho que, se eu não me engano, foi o primeiro cara a desbancar o Photoshop, né? Logo na sequência veio o FG. E como ele fazia só a parte de design, você tinha que usar alguma ferramenta secundária ali para poder fazer a prototipação, né? Então, na época, eu usei bastante o Marvel na BeBlue, e inclusive a gente chegou a assinar e tal. E, cara, foi muito, muito legal. E a gente usou um pouco o InVision também enquanto a gente estava em teste. Enquanto a gente usou o Marvel e o InVision para ver qual dos dois vingava. Do InVision, eu acho legal fazer um complemento que logo depois ele lançou um app, né, completo, com a mesma proposta do Figma, onde você fazia o design e fazia a prototipação. Eu não tive tanta experiência com ele. Uma colega minha de trabalho na época trabalhou um pouquinho no InVision, e o que eu senti é que os protótipos nele ficavam muito pesados. Eu acredito que hoje deve estar mais refinado, mas na época ficava quase que não usual ali, porque ficava muito, muito lento. Já o Marvel, ele é só para prototipação mesmo, né? Então você precisa usar uma ferramenta antes. Falando agora, eu não tenho certeza se ele tem alguma ferramenta de montagem, talvez sim, mas ele é mais famoso realmente pela prototipação, e depois ele entrou no mercado de teste de usabilidade, mas aí é uma outra coisa. Então, era isso, né? Você tinha que ter duas ferramentas, né? Uma para design e uma para prototipação no começo. E você chegou a ter um pouco também de experiência com o Principal. Até na época, se eu não me engano, você utilizava ele já para fazer alguma coisa mais de alta fidelidade, né? Isso, perfeito. Cara, o Principal, ele também, né? Só para Mac, e ele é uma ferramenta excepcional, assim, muito diferente da proposta do Marvel e do InVision, que é uma prototipação rápida e feita para você disponibilizar um link para o desenvolvedor, ou para o PO, ou para você mandar para um potencial cliente, ou para um potencial usuário que você queira fazer um teste, né? Então, eu classificaria o Marvel e o InVision. Você prototipa rápido, faz um link, você consegue fazer um protótipo legal, né? Um protótipo considerado de alta, só que o Principal, ele entra em realmente uma outra categoria, cara. Você vai num refinamento ali de fazer animações de uma maneira, assim, de um trato mais fino, que você consegue realmente chegar muito perto do que você se aproximaria ali com o app, sabe? Você trabalha com... Ele tem uma parte de símbolos não, né? Componentes. Então, assim, ele tem uma parte componentizada de animação dentro dele. É realmente uma ferramenta mais completa e mais complexa. Então, mas você considera que o Figma consegue substituir essa parte do Principal hoje, ou ele ainda tem muito a percorrer aí para poder chegar nesse nível que o Principal oferece? Ele se substitui em partes. Vai variar muito do que você quer fazer, né? Porque, assim, acho que o primeiro ponto é você pensar para que você usaria o Principal, né? Já que
ele é uma plataforma que hoje ele é limitado o resultado final, né? Então, assim, você vai ter que ter um Principal instalado na máquina, e tem que ter um iPhone, caso que é travado ali, né, em iOS e Mac, e quem fez o protótipo tem acesso a colocar ele no iPhone, né? Ele fica salvo ali no aparelho. Então, assim, se você estiver trabalhando à distância, já não é algo a ser considerado, né? Então, ou você está trabalhando com muita gente que tem Apple, ou realmente você consegue ter um celular ali, um iPhone, para você conseguir colocar um protótipo e fazer um teste de usabilidade. É o que a gente já fez. Aí eu acho ele bem válido, ou você quer fazer uma apresentação de muito alto nível. Entendi. Já seria mais considerado ali para a questão de realmente alta fidelidade, com algum esbanjamento ali da parte de apresentação, ou para impressionar um pouco mais, seria mais nessa pegada. Já o Figma ele acaba sendo um pouco mais completo, porque ele atende tudo, porém não chega nesse refinamento como você considerou. Exato. O Principal, eu acho que se você estiver num nível de refino do produto, onde você já pode prestar atenção em design de interação, ele é um excelente software. Porque aí você consegue, porque você, designer, fazendo animação, você consegue trocar ideia com o desenvolvedor quase que no mesmo nível. Você fala assim, ó, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Seria possível replicar isso em forma de código? Porque ele faz animações de uma forma que fica muito mais palpável se a gente comparar com o After Effects, que você pode pirar total, sabe? Sim, com certeza. Ele é bem mais dentro do que é possível fazer dentro da web ali, ou dentro do aplicativo. Já o After Effects você meio que viaja pensando num vídeo mesmo, né? Uma coisa que você está criando ali, mas não necessariamente ele vai ser transformado em código ou vai ser utilizado por alguém. Isso, perfeito. Quais as vantagens que você vê hoje do Figma em relação a esses concorrentes? Porque, querendo ou não, hoje tem vários softwares diferentes de antes, né? Que para você fazer a edição, você tinha o Photoshop, alguns utilizavam até CorelDRAW, ou você tinha muito antigo o Dreamweaver para poder desenvolver alguma coisa ali. Porém, hoje você tem muito mais ferramentas. O que você considera ali de vantagens do Figma em relação às outras ferramentas? Eu acho que dá para listar em algumas, né? Primeiro, ele ser cross-plataforma, né? Então, se a gente estiver falando de Windows e Mac, e não posso falar por todos os designers, mas a gente sabe que é uma tendência, né? O designer costuma usar Mac e todo o restante do pessoal que trabalha não é uma certeza. Na verdade, não é uma certeza nem para design. Dele ser cross-plataforma já é uma vantagem. Uma outra vantagem, eu acredito que é a parte de você poder trabalhar ao mesmo tempo com outros usuários, né? Totalmente online, né? Simultâneo. Isso ajuda muito. Então, se você estiver numa call enquanto você está trabalhando no Figma, parece muito que você está trabalhando do lado da pessoa ali. Só que a vantagem é que os dois estão conseguindo colocar a mão no projeto ao mesmo tempo. Sim, principalmente agora em home office, parece que realmente tem realmente uma pessoa ali do seu lado trabalhando, você consegue conversar. Isso, a parte de comentários também funciona muito bem, né? Então isso mais a parte de comentários colabora ali para você parecer que realmente está no presencial, né? Exato. Os projetos ficam salvos online, né? Então você não tem esse problema de talvez perder um arquivo, óbvio, você depende da nuvem do Figma, mas aí a gente tem que confiar. E a outra foi justamente comparado a esse início que eu tive, que eu usava o Sketch, aí eu partia para o Marvel para fazer a prototipação e depois exportava as telas do Sketch para o Zeppelin, que é uma ferramenta ela auxilia o desenvolvimento ali, né? Uma ferramenta de handoff, onde você exporta a tela e o desenvolvedor consegue ver ali os assets, tanto para desenvolver para iOS ou para Android ou para web, né? E ele consegue exportar as imagens, ver as cores, ele já gera um código CSS ali. E o Figma, e o Figma ele abraçou tudo isso, né? Você tem a parte de design, prototipação e handoff numa ferramenta só. Então, são N vantagens aí. E a parte de prototipação em cima, ele tem um controle, como ele já está com o design ali, né? Você tem todas as peças ali que você está montando, eles cuidaram bem dessa parte de você conseguir ter uma função lá que é a Smart Animate, né? Então, se você vai de uma tela para outra, o elemento que você desenhou na tela A, na posição X, e você foi ele para a posição Y,
ele se movimenta, né? Com isso você consegue dar um trabalhinho, mas você consegue fazer umas animações legais também e conseguir chegar mais próximo do que você gostaria que fosse o resultado em produção, né? E você considera a parte de componentização também algo diferencial dele? Ou você acaba encontrando isso também no Sketch, no XD, ou até no próprio InVision? Aí eu vou poder falar só nas ferramentas que eu trabalhei, que foi no Sketch e no Figma. Ambos têm essa parte de componentização. Eu não senti grande diferença, assim, eu acho que para falar qual tem vantagem sobre qual, achei muito similar. Cara, é excelente, né? Na verdade, isso aí faz com que você trabalhe muito mais rápido. Eu acredito que o XD tenha. O XD foi, acho que dos apps aí, foi o que eu menos tive contato. Eu tive contato de abrir ele e exportar ou para Sketch ou para Figma, sabe? Como eu não trabalhava nativamente nele. Essa parte da componentização, para quem utiliza Guide, monta ali a parte do Design System e tal, acredito que não tem coisa melhor, né? E um outro ponto, pelo menos eu escuto muito falar também, é a parte de exportação, né? Então, hoje você conseguir selecionar um ícone e já fazer a exportação já ele inteiro, diferente do Photoshop, fazer o recorte, isso também acaba sendo uma vantagem ali para quem saiu do Photoshop, né? Ou quem fazia a parte do front ali dentro do... Porque, querendo ou não, é uma vantagem também para desenvolvedores, né? Não só a exportação, mas como essa que você falou, de ter um preview, de ter, talvez você selecionar e já vem um preview de código. Então, isso acaba tendo vantagens também entre designers e o desenvolvedor, criando ali uma interface intermediária, né? Nisso, o Figma tem uma vantagem, cara, pelo menos em relação ao Zeppelin, né? É bem engraçado, né? O Zeppelin é especializado para isso e ainda assim o Figma tem uma vantagem, que é quem estiver fazendo o front ali consegue pegar o ícone ou a forma que ele tá vendo no layout e ele consegue falar, eu quero exportar esse aqui, eu quero exportar no tipo tal. No Zeppelin, esse controle está do lado do designer, né? O designer fala, esse ícone aqui ele só pode ser exportado em 2x e em PNG. Ambos têm vantagens, mas eu considero essa abertura que o Figma dá, sabe? De você não necessariamente travar a exportação de algo, uma vantagem. Porque era um trabalho muito minucioso ali, sabe? Tipo, você tá fazendo uma tela, às vezes você tem N ícones ali, 20 ícones, sabe? Dependendo da tela, ou 20 elementos para esporte e você acaba deixando passar algum, sabe? E é ruim, isso trava o desenvolvimento em algum momento, né? Sim, perfeito. Exatamente, eu acho que essa questão de você ter a liberdade, lógico, que quanto você tem um controle, dependendo do que você está fazendo, né? Acho que tudo depende, dependendo do aplicativo ou do sistema que você está desenvolvendo, que você tem que realmente ter um cuidado muito específico, que você quer se preocupar se vai ser um SVG, se vai ser um PNG, deixar isso no controle, talvez, do designer que já está fazendo, é legal. Porém, você ter a liberdade de não criar esse entrave, acaba deixando o fluxo muito mais saudável, né, entre o desenvolvedor e também o designer. E também você tira esse peso, né, de tudo que você tem que fazer. Preciso pedir para o design. Isso aqui, preciso pedir para o design. Então, realmente, você cria um fluxo de trabalho um pouco mais saudável. Acaba sendo uma vantagem bem grande também. Algo que é legal do Figma também, ele dá a liberdade de você está trabalhando num projeto, você consegue não, talvez, se você não tiver acesso ao projeto, óbvio, você não vai conseguir editar, mas você consegue fazer uma cópia para você, né? Sim, perfeito. E aí quando você faz uma cópia, você pode mudar o que você quiser. Então, isso é fantástico. Você consegue ter acesso a um arquivo, se você tem uma ideia ali, você não quer mudar o original, né? O original, né? Você consegue fazer essa cópia e depois compartilhar com a equipe. Isso é muito legal. Isso é muito legal e, assim, é muito leve, né? Diferente de, às vezes, você pegar um arquivo que você tinha comentado até no podcast, no episódio, você mencionou, é legal trabalhar com arquivos mais leves, né? E, realmente, você pegar, preciso mudar de projeto, até baixar, às vezes, de um servidor, vou na máquina, clicar, esperar abrir. Apesar de hoje ter o SSD, os arquivos hoje estão cada vez mais pesados. Então, você ter uma ferramenta que é leve, tá online, você consegue mudar de projeto para projeto de forma muito rápida, acaba sendo realmente uma vantagem muito grande, né? Sim, cara, é verdade. Essa vantagem eu acabei esquecendo de pontuar, mas é real. Isso é muito bom. Cara, e você considera hoje, para quem estiver começando ou alguma coisa nesse sentido, o Photoshop ainda é válido para desenvolvimento de aplicativos e
e de sistemas web, você considera que ele é ainda uma opção ou não vale mais a pena perante a quantidade de ferramentas que tem hoje no mercado? Eu não quero ser o cara que vai falar, vai ditar, mas na minha opinião, cara, eu não acho mais o Photoshop uma ferramenta válida para esse tipo de trabalho. Assim. Porque, assim, a gente está falando de uma ferramenta paga, né? E o Figma é gratuito e feito para isso, né? Então, se a gente estiver falando de design para digital, eu iria para uma ferramenta realmente focada, especialista nisso, né? E não um Photoshop que faz várias coisas. Ele consegue fazer isso, mas ele é um ótimo editor de foto. Então, eu acho que, assim, não é nem que não é o propósito dele, ele consegue, mas não é o ideal e a gente tem ferramentas que fazem isso hoje sem custo, né? Sim. E provavelmente você vai acabar precisando do Photoshop ali para retocar alguma imagem, alguma coisa que vai estar dentro desse projeto, provavelmente, ou desse produto, né? Então, o Photoshop ainda acaba sendo uma ferramenta de utilização, mas não necessariamente para esse foco de desenvolvimento de um layout, de uma aplicação, né? Concordo plenamente, cara. O pacote Adobe é um pacote de ferramentas que eu, pelo menos, ainda não consigo dispensar hoje, tanto o Photoshop quanto o Illustrator. Mesmo a gente conseguindo trabalhar os ícones ali como vetores, dependendo do que você vai fazer, pelo menos para mim, quando eu vou trabalhar com ilustração, o Illustrator ainda é uma excelente ferramenta. E agora pensando, você falou do Photoshop, mas se a pessoa já paga o pacote Adobe, tem o XD, né? Então, realmente eu acho que não é algo válido. É bem pensado, realmente. Com o XD na mão, não faz sentido a pessoa continuar utilizando o Photoshop com esse intuito, né? E pela experiência que você já teve, assim, com Marvel, o Sketch, o InVision, o próprio Figma, para quem está começando, qual é a ferramenta que você, na sua opinião, é claro, julga ser a com menos curva de aprendizado? Eu falo porque realmente acaba sendo uma decisão um pouco complicada ali, porque eu vejo muito indo para o XD, talvez ali por ter saído do Photoshop, então já está ali dentro da Adobe, e aí a hora que vê o Figma ou vê o Sketch dá uma torcida de nariz porque acha que vai ser uma mudança muito grande, aí depois que pega a curva é pequena porque já aprendeu no XD, mas assim, para começar do zero, qual que você acha que tem a curva de aprendizado mais baixa, assim? Nossa, difícil, hein? Não vou saber responder. Eu de novo, eu chutaria que vale a pena ir no Figma, porque é que eu mais gosto. Sim. Mas assim, você que saiu do Photoshop, por exemplo, você teve uma curva grande no Sketch, por exemplo. Tive. Nossa, na época, eu acho que até pelo menos pra mim, era algo que estava começando, eu não tinha contato com muita gente que trabalhava com Sketch. Até em blogs e tal, que eu ficava buscando, eu não conseguia achar. Ainda tinha muito uma discussão, né, de Photoshop versus Sketch, que hoje eu nunca mais vi. Você vê Sketch versus Figma, Sketch versus XD, Figma versus XD, então assim, você vê que as ferramentas, elas realmente deram uma refinada e o Photoshop ele ficou um pouco para trás, né, nesse quesito. E realmente, de uma para outra, a curva é baixa. Aí vai mais do que a pessoa tem contato. Eu gosto do Figma porque eu recomendaria o Figma por ele ser gratuito. Eu acho que você vai precisar pagar ele a hora que você realmente estiver trabalhando em time, a hora que você tiver um design system mais consolidado, faz sentido pagar por ele. E em relação a começar a parte da prototipação em si, porque, querendo ou não, é muito raro você ver pessoas que começam, né, escolhem a parte de design por conta de protótipo. Geralmente eles vão muito porque quer criar coisa nesse sentido, ou usar a parte criativa, né, de fazer alguma coisa, resolver um problema. E o protótipo, geralmente, ele acaba vindo com o tempo, né, até com experiência, porque precisa ali também entender um pouco mais da usabilidade. Pensando nessa parte da prototipação, o que você recomenda para começo? O que a pessoa tem que buscar, estudar, até mesmo quais são os skills, né, necessários ali para desenvolver o protótipo? É o que eu mencionei. São raros os designers que começam, né, por essa área, vou fazer a prototipação para depois... Não, geralmente começa criando, até pegando sites, sei lá, vou pegar e vou recriar o design do YouTube, por exemplo. Dificilmente ele vai fazer um protótipo e depois vai fazer o design. Geralmente já gosta de fazer direto ali
É igual educação física, né? Tem a parte teórica, mas você quer jogar bola logo, você não quer ver a parte de teoria. Então, na sua visão, o que a pessoa precisa realmente para poder fazer a parte da prototipação? Quanto mais ela criar, desenvolver a parte de layout, ela já está automaticamente aprendendo a parte de prototipação ou não? Ela realmente precisa treinar o protótipo, estudar a parte de experiência do usuário, a parte teórica mesmo a fundo. Eu acho que a gente pode dividir isso em talvez duas respostas. Eu acho que assim, se a ideia fosse simplesmente mostrar um fluxo, você não precisa nem ser um designer, né? Você poderia, tá querendo ilustrar uma ideia, você poderia desenhar a tela do jeito que você consegue e prototipar também do jeito mais básico possível. Você vai pegar as setinhas ali, ligar uma tela na outra e tal, sem animação mesmo, com a intenção de mostrar um fluxo. Eu acho que, assim, esse é um ponto. Outro ponto, eu acho que é observação, observação enquanto se você estiver trabalhando com aplicativos. Então, enquanto você usa aplicativos ou se você estiver desenhando algo para a web, observar os sites que você considera bom. Tem o Awards que elenca sites fora do normal. Eu acho que isso faz diferença na hora de você fazer uma prototipagem mais fina ali, sabe? De você querer mostrar realmente, olha, eu quero esse elemento aqui, eu quero que ele vai de baixo para cima com fade-in, que é algo que o Figma dá essa possibilidade. Ou, isso aqui eu quero que a animação aconteça um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lenta. Ou até mesmo, algo que eu acho muito legal de mostrar, que é algo que acontece no desenvolvimento, você, como designer, você já pensar se você está fazendo um botão de voltar ou um botão de fechar, e se você pinça só o ícone ali muito pequenininho e você espelha o protótipo na mão, né, você vai ver que às vezes você vai tocar e não vai conseguir, você não vai conseguir a ação ali, porque o toque não pegou, porque você linkou num elemento muito pequeno. E, cara, é meio bobo, mas isso acontece na real, sabe? Eu já peguei aplicativo que ia pra rua e você não conseguia fechar uma tela ou outra ali porque o botão estava muito pequeno. Porque o que acontece? Nem sempre, na hora de desenvolver, o aplicativo ele é testado na mão, né? Às vezes é testado no mouse e o mouse tem um controle muito fino. Então, eu acho que isso é um exercício legal até do designer fazer para ele ter isso como posso falar, um preset para ele ali, sabe? De falar, legal, vou prestar atenção até na área de toque. Sim, tanto legal. Dos botões, dos links, de tudo. Mas eu acho que, não sei se eu respondi bem, mas a prototipação, eu acho que ela vai muito com o tempo, vai muito de observação. Ela acaba sendo um fluxo tão natural, realmente. A pessoa, quanto mais praticar ali, ela vai absorvendo, vai observando também, ela vai pegando a experiência indiretamente também em relação a esse olhar, né? Vai treinando muito esse olhar, começa a ser um pouco mais crítico na parte de usabilidade, na parte até que você mencionou, de ser um pouco mais crítico ali no clique, de como usar um sistema. Então, pelo que eu entendi, seria realmente uma questão muito de prática. O protótipo ele vai surgindo ali porque ele um dia vai precisar fazer, ele já vai ter isso natural pela prática mesmo. Levando um pouco para o aprendizado, que eu acho que foi o que realmente você perguntou, cara, tutorial ajuda muito, porque a parte de prototipação do Figma está sempre evoluindo, do Marvel também, quando eu trabalhava, e você consegue realmente evoluir seus protótipos conforme você vai usando mais do que ele te oferece ali, né? Então, se a gente está falando de um modal, que é aquele aviso que salta quando você está usando um aplicativo ou um site, você consegue hoje fazer ele você não precisa fazer uma tela e simular que tem algo sobreposto, sabe? Isso você consegue fazer com um protótipo. Você faz só o aviso desenhado e aí você fala, eu quero que esse aviso aqui, quando eu toco nesse botão, ele fique à frente da tela e ele coloque uma cor mais escura do fundo ali. Se eu tocar nessa cor mais escura, eu vou fechar o aviso, que é o que acontece na maioria dos apps. Isso você consegue colocar no Figma, né? Então, é uma questão de estudo também, né? De você estar olhando ali e falando, eu queria fazer isso que acontece na vida real. Será que tem como? E tentativa e erro ou tutorial. Curiosidade, né? Isso. Ô, Léo, antes de encerrar, cara, eu queria fazer só uma menção honrosa a uma ferramenta que eu nunca usei, que é o Framer. Que, cara, eu sempre olho os materiais, os vídeos tutoriais, eu acho, assim, incrível. Só que ainda não surgiu uma oportunidade onde eu tenho
muito tempo para poder fazer um projeto específico nele. Mas é uma ferramenta que, assim, todo o design, desde do site, da ferramenta em si, está muito bem feito e me agrada muito, assim, me dá muita vontade de trabalhar. Legal, então acaba sendo mais uma ferramenta aí para a listinha de quem quer aprender, quem quer buscar começar na área de design ou até mesmo entrar nessa área de UX, né, que vai envolver muita parte de prototipação, experiência do usuário. Então fica mais uma ferramenta aí para a lista de escolha. Isso, ele é uma ferramenta que pelo menos ele se vende como algo realmente muito próximo ao real. Então ele talvez substituiria um Principal. Talvez até pela curva de aprendizado, né, que a gente tinha mencionado. Talvez o Principal acabe ainda sendo mais, lógico, precisa avaliar, né, mas pode ser que ele tenha uma curva aí mais próxima ali do Figma, mais próxima do Sketch. Então, legal. Obrigado, Ale. Queria agradecer novamente aí a participação do Escopoverso, que é uma versão mais reduzida, onde a gente abre aqui o assunto para falar de algo que a gente realmente pegou e faltou falar com mais detalhes no Scopocast. E fica aqui meu agradecimento e futuramente a gente volta a participar aí de outros assuntos também. Você é sempre bem-vindo por aqui. Fechou, Léo. Cara, fico honrado em ser chamado por uma segunda vez e muito obrigado, cara. Pessoal, lembrando que no medium.com/scopocast você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @scopocast no Facebook e no Instagram.